Boa tarde a todas e todos. Hoje a gente vai começar essa sessão temática com a perspectiva de gênero aqui com as nossas convidadas. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e retificar aqui a importância desse debate dentro desse espaço que é o Congresso Brasileiro e dentro desse espaço físico também, que é essa praça pública, a gente conseguindo tornar essa temática ainda mais visível, né, que a gente vai tratar bastante dessa invisibilidade hoje, para todas as pessoas que tenham acesso e possam participar aqui conosco hoje. A gente tem como convidadas as arquitetas invisíveis, a Luísa, a Gabi, das Arquitetas Negras, e a Helena, das Arquitetas Sem Fronteiras. Eu acho que só como uma pequena introdução, assim, antes das gurias começarem as apresentações, vai ser 20 minutos para cada. Acho importante a gente tratar um pouco. Hoje a gente teve um dia com diversas atividades com perspectiva de gênero, né? Se algumas de vocês participou, nas outras eu acho que é importante a gente replicar os dados, que são os dados da nossa profissão, que eu acho que as gurias também se baseiam bastante, né, dentro da atuação delas, que atualmente nós somos, como profissionais, 63%, né, das arquitetas em atuação nacional. E dentro das estudantes de arquitetura, nós somos 67%. Então, assim, é ainda mais essencial que a gente fale sobre isso, que a gente debata, que a gente tenha esses assuntos dentro das redes de conversas, bares, etc., colegas, atuação acadêmica, atuação externa, ativismo, porque não tem mais como a gente ficar calada dentro dessa perspectiva. Mas, então, obrigada. Vou passar ali primeiro para a Helena, começar aqui. Bom, boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com esse tanto de mulher aqui. A gente fica muito feliz de participar. Bom, meu nome é Helena, eu sou da Arquitetas Sem Fronteiras. Eu montei uma apresentação muito baseada na nossa atuação, assim, de dizer também das dificuldades, dos problemas. Mas, inicialmente, eu queria dizer por que Arquitetas Sem Fronteiras, né? Antes, quando a associação ela foi fundada como Arquitetos Sem Fronteiras, mas desde 2016 existiu um incômodo sobre o nome, assim, porque, em sua maioria, as associadas são mulheres, mas aí tem a coisa, né, de que podem ter 100 mulheres. Se tiver um homem, vai se chamar arquitetos e não arquitetas. Nesse sentido, a gente entendeu como uma questão para nos firmar, assim, como arquitetas, né, para ressaltar essa questão do gênero, a importância de mudar o nome. E aí, então, a partir de 2017, a gente se tornou Arquitetas Sem Fronteiras. E é muito engraçado, porque, assim, os homens estavam acostumados a se identificar como arquitetos sem fronteiras. E aí, a partir do momento que muda, né, eles ficam arquitetas, dá uma travada, a gente fica vigiando se eles estão se apresentando como arquitetas, mas é muito provocador quando, né, um homem chega e diz que é das Arquitetas Sem Fronteiras. Eu acho interessante, assim. Acho que foi importante, foi um marco importante para a associação. Bom, a associação foi fundada em 2003. A nossa atuação ela acontece em diversas áreas. Assim, a associação não é formada só por arquitetos ou arquitetas, é formado por geólogos, historiadores, cientistas sociais. A gente tem um entendimento de arquitetura num âmbito maior. A gente entende a arquitetura como todo espaço transformado pelo trabalho humano. E, nesse sentido, a gente faz, né, sentido ser uma equipe multidisciplinar, assim. A gente trabalha com assessoria técnica na produção e autoprodução do espaço, na recuperação ambiental. A gente entende que, na nossa atuação, a gente pode ter ganhos de autonomia individual e coletiva. A gente entende que autonomia não é algo a se dar, né? Ninguém torna ninguém autônomo. É um processo individual e coletivo ao mesmo tempo. Então, a gente entende que, nos processos de atuação, a gente está nos tornando mais autônomos na medida em que a gente também, como coletividade, tem ganhos de autonomia. Essa é a grande questão, assim. Então, a gente tem uma prática voltada para ações autogestionárias,
né, que a gente entende como essa potência de ganhos de autonomia. Eu acho importante, inicialmente, diferenciar o que a gente faz, né, assessoria técnica, de assistência técnica, sem juízo de valor, mas assim, a gente entende que são conceitos distintos. Na assistência técnica, da minha parte, eu costumo entender que o arquiteto ele está no papel central ainda, né, como assistência automotiva, assistência da telefonia, né, você dá o problema a ser resolvido para outra pessoa. Nesse caso, então, na arquitetura, né, você tem um problema e você dá para o arquiteto resolver. Nesse sentido, o arquiteto ele permanece no centro do processo. A gente entende que, na assessoria, os moradores devem estar no centro do processo. Nosso papel é de apoiar, de auxiliar, de facilitar essa produção do conhecimento, mas a gente pauta, né, defende que os moradores sejam os protagonistas. Assim. Isso para a gente é importante, tendo em vista que a nossa ideia é dar autonomia individual, autonomia coletiva. Assim, eu acredito que deve existir a possibilidade da pessoa ter assistência técnica, no sentido de que se ela quiser não se envolver no processo, ela tem o direito, mas eu acredito também que a possibilidade da assessoria, dessa construção conjunta, ela também deve ser dada. E aí, um pouco da autogestão, é um assunto muito discutido na ASF, é algo que a gente tem realmente... nós somos um grupo muito heterônomo, assim. A ASF, no final das contas, ela é quase um guarda-chuva de vários projetos. Mas uma das coisas que a gente tem assim, forte, né, uma discussão forte dentro da associação, é essa questão da autogestão, da ideia de que, nos processos, as pessoas elas têm que dar a si mesmas as próprias regras. Né? Elas têm, no processo de autogestão, então, as pessoas envolvidas no projeto vão determinar as suas próprias regras. Né? Então, assim, como gerir recursos, como elas vão se organizar, enfim. Mas a gente está num ambiente que é completamente heterônomo. Né? Nesse sentido, a gente precisa de entender que a ideia da autogestão ela se dá em meio hostil, né? E, por isso, ela é permeada de contradições, de desafios. Eu queria apresentar alguns projetos de atuação. Assim, eu vou passar rapidamente por eles. Aqui estão alguns dos projetos, não estão todos. E eu queria focar em um deles. Bom, a ASF deu assessoria técnica para as ocupações urbanas, para algumas ocupações urbanas em Belo Horizonte. Nesse sentido, a gente elabora relatórios técnicos, desenvolve projetos, mas sempre pensando em propor tecnologias, né, interfaces, fazendo com que essa linguagem técnica ela não se sobreponha, né, que a voz do arquiteto não se sobreponha e que as decisões sejam mais democráticas possíveis. Aqui é a comunidade da Andara. Essa outra é a Eliana Silva. E aqui a Emanuel Guarani Caiová, outra ocupação urbana. E as comunidades do Isidoro. O projeto, né, feito para esses lugares, ele tem uma importância muito grande porque ele ajuda não só a consolidar espacialmente a ocupação, mas também ele legitima essa ocupação, né? No sentido de que assim a gente entende que os arquitetos eles têm voz, né? O nosso conhecimento ele é legitimado diante do poder público e aí é uma arma que a gente usa para poder permitir que essas famílias continuem nesses espaços. Uma outra atuação é no Quilombo Manso. O Quilombo ele houve uma intervenção no Quilombo pela prefeitura em 2012, alegando uma série de riscos. A prefeitura entrou no Quilombo, destruindo vários elementos simbólicos significativos para aquela comunidade, sem perguntar, sem entender da história. E eles nos procuraram para fazer um novo projeto, né, e para tentar
dar condições para que o Quilombo ele continuasse suas atividades, mas partindo da perspectiva das pessoas que trabalham aí, das pessoas que atribuem significados a esse lugar. A gente participou também da construção do espaço, né, não só da elaboração do projeto, que foi uma assessoria, né, a gente desenvolveu uma série de tecnologias sociais para dar conta de entender essas vivências, mas estão não só no projeto, mas também na construção. E aí as obras estão acabando agora, 2018. Outra atuação é na cidade de Paracatu e Bento Rodrigues, né, atingidas lá pelo crime de Mariana. Aliás, crime de Mariana não, crime da Samarco. A gente fica sempre falando da cidade, né, e a gente vai só estigmatizando essas cidades. E, na verdade, o crime é da Samarco. Nesse processo, a gente também desenvolveu alguns mapas com a ideia de retomar a memória do lugar para que os moradores eles conseguissem recuperar suas histórias. E aí foi um processo muito bacana, assim. Mas é isso, cheio de conflitos, são muitos interesses, as pessoas ali estão submetidas a muitas pressões, assim, muitas opressões, na verdade. O outro é o assentamento Ho Chi Minh, é um assentamento do MST, eles estão lá há 17 anos. A ASF tem assessorado as famílias no sentido de tentar acessar recursos para construir, para melhoria das casas, mas a gente tem esbarrado em uma burocracia muito grande e agora, nesse ano, com os desmontes todos, com desafios bem complicados, assim. Um outro projeto foi o PAACA, que era o Programa de Apoio a Ações Comunitárias e Autogestionárias. Esse projeto se deu junto com o Ministério Público. Ele desembocou em 2 frentes de trabalho, que foi o Poço em Vivo, que eu quero falar mais sobre ele, e o Busão da Comunidade. O Ministério Público ele queria tentar entender de que forma poderia atuar apoiando essas comunidades no sentido de resolver conflitos de forma extrajudicial, né, de não ficar judicializando todos os conflitos. O Diálogos Comunitários foi também um programa que veio a reboque do PAACA, também foi um programa junto com o Ministério Público, Cáritas, e nesse processo a gente assessorava várias comunidades de Belo Horizonte no sentido de mediar conflitos, né, de tentar entender as formas, as reivindicações dessas pessoas. O curso ATES, né, que é o curso de assessoria de assistência técnica, se deu agora no começo do ano, até julho, né. Nesse processo, a ideia era de promover a lei de assistência técnica, aliar essa lei à prática. Então, a gente teve várias oficinas junto com palestras, enfim. Passou? E esse é o projeto mais recente, que é o Defensoria no Lar e Direito a Ser Dono. É um projeto junto com a Defensoria Pública. A ideia são 2 projetos diferentes. O Defensoria no Lar ele vem no sentido de mediar conflitos entre os moradores. E o Direito a Ser Dono em facilitar os processos de uso capião, de regularização fundiária. E aí eu queria falar mais sobre o POCIM. Meu tempo já está acabando? Tá. O POCIM foi eu escolhi tratar mais do POCIM, assim, porque foi um processo. A gente desenvolveu um artigo tem pouco tempo, então está muito fresco na memória as discussões. E é um processo muito simbólico, assim, dos desafios que a gente encontra na nossa atuação. O POCIM é essa área verde gigantesca aí. Ele foi fruto de uma intervenção do programa Vila Viva, um programa da prefeitura, visando a recuperação ambiental de cursos d'água, né? Então, eles ali as 2 imagens é do mesmo espaço. Esse espaço, então, ele era todo ocupado por casas. As pessoas foram removidas e para dar lugar a esses interceptores de esgoto que passam pelo local. A promessa era de que esse espaço ele se tornaria um parque. Ele formalmente é chamado de Parque Ecológico do Pocinho, mas o que a prefeitura fez foi simplesmente cercar esse terreno inteiro, inclusive deixando os escombros de toda a destruição das casas ali dentro. Aparentemente ele fica verdinho assim, porque eles semearam um tal de colonhão, que é um mato terrível que assim
ele cresce com muita rapidez, assim, vira uma praga. Mas, assim, por baixo desse verdinho todo tem muito lixo, muito entulho. E, enfim, o que acontece é que, nesse sentido, eles promoveram uma ruptura muito brusca, né, das sociabilidades existentes ali. Eles interromperam os fluxos. Esse espaço, então, se tornou um grande vazio urbano. Essa que é uma das áreas, na verdade, que passaram por esse processo de remoção no aglomerado da Serra. No total, no aglomerado da Serra foram 5, mas isso também aconteceu na cidade como um todo, né, com essa mesma lógica de chegar, prometer o parque, cercar e deixar o espaço como ele estava. Então, assim, é um espaço enorme de 23 mil metros quadrados, abandonado, é um grande vazio urbano no centro, né, da favela, e é um espaço, então, que tem várias pressões. Assim. A nossa proposta, a partir das reuniões do PAACA, né, no sentido de levantar as demandas que poderiam ser resolvidas extrajudicialmente, uma das questões foi essa questão ambiental dos parques que estavam vazios, abandonados. E aí a gente escolheu, né, nós, arquitetas, juntos com os moradores, escolhemos esse terreno para a gente atuar. Aí é importante dizer, né, que Pocim é o espaço, né, é chamado de Pocim, é uma abreviação de pocinho, porque mineiro gosta de comer as palavras, né? E era porque existiam poços ali que as pessoas recolhiam água quando não tinham acesso à rede formal. Bom, e aí Pocim Vivo é o nome do grupo, né, que tem na sua composição arquitetas da ASF e moradores do aglomerado da Serra. E a nossa proposta era de construir um parque autogestionário. E aí, então, a gente começou a atuação lá desde 2017. A gente promoveu várias atividades, a gente fez a logo do Pocinho. A gente contou com a parceria de professores, né, de professores da PUC e da UFMG. Na verdade, assim, os professores eles estão dentro da ASF, então a gente sempre tem essa relação com a academia. E aí, nas disciplinas, os alunos eles foram e desenvolveram algumas intervenções, mutirões, algumas atividades ali. O objetivo do Pocim, então, era a criação desse parque autogestionário, essa apropriação e essa ressignificação desse espaço, que é tão estigmatizado ali naquela comunidade. A gente pensava em incentivar essas iniciativas que compatibilizassem a geração de renda e também a recuperação ambiental. E nesse processo... Tá. Senão eu vou correndo demais aqui. E nesse processo a gente decidiu não elaborar projeto. A gente, como eu disse, o processo de assessoria técnica ele coloca os moradores no centro, né? E nesse sentido a gente acha que essa linguagem técnica do projeto isso dificultaria. Então a gente não teve um projeto formal. A gente usou maquetes, por exemplo, para marcar as coisas as demandas dos moradores. E a gente entende isso como uma forma mais democrática, horizontalizada, de propor as coisas ali para aquele espaço. E essa aí é uma fotinha da gente com a maquete. Bom, aqui está meio complicado de ver, né? Mas aqui algumas das atividades envolvidas. No começo, né, quando a gente decidiu que ia atuar no Pocim, a gente entrou dentro do convênio Adote o Verde. Foi o Ministério Público. O convênio Adote o Verde é um convênio da Prefeitura. O Ministério Público viabilizou uma reunião nossa, né, do Pocim Vivo, junto com representantes das secretarias da Prefeitura, e definiu-se que a forma mais fácil de legitimar essa atuação seria o convênio do Adote o Verde. O Adote o Verde ele é um convênio voltado para grandes empresas que querem estabelecer essa ideia de responsabilidade social, de sustentabilidade. Então, o que eles fazem é adotar áreas verdes, só que, em geral, essas áreas verdes são muito pequenas, né? Assim, são empresas que têm muito dinheiro para investir, assim, mas, no fim das contas, são áreas realmente pequenas, que não demandam assim, tanto investimento, mas também não existia outro programa que desse conta de nos abrigar e de dar legitimidade a essa atuação. Apesar de que assim, a gente questiona um pouco essa questão da legitimidade, né? Por que essa legitimidade ela sempre tem que vir pela via do Estado, né? Se pessoas querem atuar numa área pública, isso é legítimo por princípio, né? Mas como a gente nasceu, né, o projeto nasceu dentro do Ministério Público, a gente recebeu uma verba inicial do Ministério Público, a gente precisou dessa legitimação pela via do Estado. E aí, então, durante o ano de 2016, 2017, a gente começou a atuar lá.
propondo algumas atividades. Uma delas é a construção de uma horta. O convênio do Adote o Verde previa a instalação de um ponto de água para a gente lá e ponto de energia elétrica. Só que, assim, foi uma novela. Na verdade, a gente não conseguiu isso porque eles alegavam que, como é favela, as pessoas iriam fazer ligações clandestinas com a água. Então, no fim das contas, a gente não contou com nenhum apoio do Adote Verde, nem aquilo que já estava previsto no contrato. E aí não tem horta sem água, né? Então, foi uma das coisas que não foi para frente. No final do ano de 2017, a gente se sentiu um tanto acuado, porque começaram a haver alguns incêndios. Esse espaço, em parte, ele está territorializado por pessoas do tráfico, né? Então, era algo que a gente tinha que fazer essa negociação, assim, e aí a gente se sentiu os espaços que a gente construiu ali. A gente construiu mirante, geodésica, um espaço de convivência debaixo da gameleira, que é uma grande árvore que tem no centro do terreno. Esses espaços foram destruídos, então a gente ficou um tanto acuado. No ano de 2018 foi um ano em que a gente teve uma disciplina na UFMG em que a gente tratou do Pocinho para tentar fazer um diagnóstico mais amplo, entender aquela região com mais profundidade. E aí, em 2019, a gente decidiu por finalizar as atividades. Assim, a gente não conseguiu recursos, não conseguimos apoio da prefeitura nenhum. Em 2019, assim que a gente tinha definido que a gente ia acabar com o Pocinho Vivo, a gente foi chamado pela prefeitura para uma proposta de fazer um processo de agroecologia aqui, né, de agroflorestas, mas essa proposta também não andou assim. Nossa. Não andou, eles não terminaram empurrando para o Ministério Público todo esse processo, assim. Então está meio. O que a gente está fazendo agora é um relatório para entregar, né, dizendo de todas as dificuldades, para entregar lá encerrar o convênio do Adote o Verde. Então eu queria só tratar um pouco dos entraves que a gente tem à autogestão, né? Inicialmente, essa questão dessa inconsistência, inexistência de programas de apoio às ações comunitárias, a ausência total de suporte institucional previsto pelo Convênio Adote o Verde e também a ausência de suporte da prefeitura. Importante dizer assim que a prefeitura ela promoveu o dano, né? Essas remoções foram feitas de forma antidemocráticas, né? Eles dizem que foi um processo participativo, mas é aquele processo participativo em que as reuniões são no horário comercial, em que as pessoas apresentam um projeto que a maioria dos moradores não entendem. Então, assim, ele é participativo para colocar no relatório, ele não foi participativo efetivamente. A prefeitura se omitiu completamente nessa gestão do terreno. Em um momento em que a gente reivindicava, que a gente teve uma reunião na prefeitura para reivindicar recursos, eles disseram que a gente precisava de apresentar um projeto formal para pleitear recursos, né? Então, assim, a gente teria que se desdobrar para fazer um projeto técnico com todos os custos que envolve isso. Então, a gente entende que há também uma institucionalização do trabalho voluntário por parte da prefeitura, o que é super complicado. A gente viu que essa autogestão sem recursos, bom, não foi sem recurso totalmente, né? Inicialmente, a gente tinha um pequeno recurso do Ministério Público, mas é um recurso que não deu para todas as atividades, né? É um espaço de 23 mil metros quadrados. Enfim, a gente foi muito precariamente remunerado. Por vezes, os arquitetos não foram remunerados para a gente poder remunerar os moradores que estavam envolvidos. E então, a gente entende que essa autogestão sem recursos é uma autogestão dos problemas, né? E é importante dizer que o trabalho voluntário ele tem curto fôlego, né? A gente faz enquanto a gente dá conta, mas os boletos estão chegando, né? E aí, no momento que você não tem mais como despender daquele tempo, você não vai mais, né? Você vai dar prioridade ao que te paga. E isso causa uma neutralização das ações, tá? E uma efemeridade delas, né? O que é super complicado, assim. Mas eu só queria afirmar assim, que se para a gente, né, classe média, é difícil o trabalho voluntário, para as pessoas que moram ali, o trabalho voluntário é praticamente super impossível, né? Assim, porque a gente não tem uma rede de apoio, né? A gente consegue ali trabalhar sem receber durante um tempo, mas essas pessoas precisam do dinheiro, né? Assim, é complicado a gente propor esses processos que envolvem muito tempo para pessoas que moram ali, que precisam de gastar o seu tempo trabalhando sem dinheiro, né? Então, isso é complicado. E aí tem as questões microlocais, a estigmatização da área, né, uma disputa do terreno, pessoas
moradores da parte de cima não entendiam que o pocinho ia até essa parte de cima, então a prefeitura ela sempre vem marcando o território à sua escolha e não conforme a construção histórica, simbólica dos moradores. As assimetrias entre os participantes do Pocinho Vivo, né? Então a gente tem moradores e a gente tem as arquitetas, e infelizmente a nossa voz tem força, então a gente tem que ter cuidado o tempo inteiro. A gente acabou sendo atropelado por isso. No fim das contas, acho que a gente tomou um protagonismo muito maior do que deveríamos, né? Porque a gente acabou gerindo os recursos, enfim. Mas a gente continua apostando na autogestão. A gente reivindica que a autogestão ela tem que ser dada como possibilidade, que o agente promotor do dano ele não tem que ser aquele que vai mitigar o dano, né? Isso é super importante. A gente vê lá a Samarco, né, fazendo a Renova para mitigar os danos que ela mesma provocou. Isso não faz o menor sentido, né? Então, acho que a gente reivindica que a autogestão ela tem que ser dada como possibilidade, se as pessoas assim quiserem. E é isso. Boa tarde, pessoal. Feliz de ver alguns rostos que estavam hoje de manhã. Algumas coisinhas vão ser meio repetidas, só que são meio necessárias. E eu sou a Luísa, dos Arquitetos Invisíveis, e essa apresentação eu vou focar muito na trajetória do coletivo, como a gente surgiu, o que a gente fez e como é essa história de um coletivo feminista que surgiu dentro da faculdade, transbordou a faculdade e hoje a gente tenta conciliar esse trabalho com o pagar boletos. Tudo começou, né? A gente nomeou o coletivo baseado nessa fala da Beatriz Colomina. Mulheres são como fantasmas na arquitetura moderna, presentes em todos os lugares, cruciais, mas estranhamente invisíveis. E aí, o que foi motivador disso foi essa coletânea da Folha. Mais ou menos em 2011, a Folha lançou uma coletânea com 18 volumes de livros de arquitetos com a sua vida e suas obras. Dentro desses livros, a gente só tinha uma mulher, a Zaha Hadid. E aí a gente começou a se perguntar. A gente conseguia citar o nome de 3 mulheres arquitetas reconhecidas nacionalmente ou internacionalmente? Alguém aqui consegue citar? Lina, mais alguém? Aí. E? Joçaba foi uma, mais uma. Tá, a gente também não conseguiu no primeiro momento. E aí sempre passava por esses. A Jane Jacobs aparecia, vez ou outra, por conta do Morte e Vida das Grandes Cidades. Apesar dela não ser arquiteta, ela tem um papel fundamental no entendimento do urbanismo para a gente, contemporâneo. Mas não era só a gente ali naquele momento que não conseguia citar o nome de arquitetas. Eram colegas, professores, e comparado com o nome de arquitetos, vinham muito mais fáceis. Então, a gente começou a ir atrás dessas mulheres, ir atrás desses perfis, e aí surgiu a página do Facebook Arquitetas Invisíveis. Uma vez por semana a gente lançava um perfil novo, desde 2013 e até indo. E aí, junto com isso, a gente começou também a se questionar qual que era o contexto da mulher. Esse era o contexto mais ou menos em 2014. Algumas coisas mudaram, principalmente os ganhadores do Pritzker, que hoje a gente tem 3 mulheres. Uma só ganhou sozinha. E uma coisa não mudou, que foi a questão das mulheres se sentirem serem discriminadas sexualmente no ambiente da construção civil e da arquitetura e considerarem a indústria da construção como um lugar que não respeita a autoridade feminina. Então, assim, a gente tem um caso recente, né, de assédio dentro de um conselheiro do CAL que pega desde da sala de aula até o canteiro de obra. Então, assim, estão em todos os níveis. Então, por isso que a gente bate nessa tecla, que é um dos enfrentamentos que a gente tem além da invisibilidade. E aí, a gente fez, em 2014, a Semana Arquitetas Invisíveis, onde a gente começou a discutir o que é gênero, o que está acontecendo, por que não tem tanto nome de mulher reconhecida, porque a gente achou vários nomes. Naquela época, a gente já era 60%. Eu entrei numa turma onde 27 alunas com 3 alunos. Então, nós éramos maioria. E aí, essas são fotos da exposição, onde a gente dividiu.
de várias partes, fazendo provocações, né? Quem são seus grandes exemplos, né? Você quer ser uma arquiteta reconhecida e você vai se espelhar em quem? Então, assim, quando é um arquiteto homem, a gente tem zilhões de exemplos em várias áreas de atuações. Mulheres, a gente acaba sendo reduzida a Lina, Zaha, não é só isso, né? Não são só elas. Sempre valorizando o trabalho das pioneiras, reconhecendo que houve muitas mulheres às sombras de arquitetos que foram cruciais para o desenvolvimento do trabalho deles, principalmente de nomes como Le Corbusier, Mies van der Rohe, que a gente tem a Lily Reich, a Ellen Gray. Então, assim, diversas mulheres que ficaram apagadas por conta da atuação e do protagonismo masculino. Só passar. E aí, a gente monta o site. No site, a gente disponibilizou um banco de dados com perfis de mais de 40 arquitetas para consulta, para facilitar, e algumas das pessoas que a gente citou, para realmente nunca mais cair nesse problema dos não conseguimos citar 3 nomes. E aí, em 2015, a gente fez uma parceria com o ArcDaily, que é uma parceria recorrente. Todo ano, do dia 8 de março, a gente acaba fazendo alguma coisinha com a plataforma, para aumentar, né? Então, assim, o que a gente começou com 27, foi para 40, passou para 60 mulheres. E aí a carinha do site, né? Como a gente organiza ele e as mulheres dentro dessas categorias, só para facilitar o entendimento de alguém que quer algo mais específico conseguir achar. Foi mal. E aí a gente passou a discutir mais profundamente esses motivos da invisibilidade. Não só começar a recolher esses nomes, que são extremamente necessários, mas entender como isso afeta também, como a falta de mulheres em lugares de reconhecimento e prestígio da arquitetura acaba diminuindo o potencial da arquitetura que a gente vivencia diariamente. Então, eu fui estudar a entrada das mulheres na educação. Então, a gente tem, em todas não dá para ver direitinho, mas a partir da década de 70, 80, a gente tem a inversão das estudantes, né? Então, que passam a ser maioria, a ter acesso, né, junto com as lutas feministas, para ter acesso à educação e a trabalho. E a gente começou a questionar também a vivência da mulher na cidade. Então, isso também é fruto de uma outra pesquisa de uma integrante do coletivo, que é a Gabi Casselli, que começou a identificar que mulheres usam mais o transporte público. Mulheres não têm o movimento pendular, que o pendular trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa. As mulheres são responsáveis por todo o funcionamento, na grande maioria dos casos, tem várias exceções, da casa. Então, a mulher vai se deslocar para o trabalho, mas também vai passar no mercado, vai deixar um filho na escola, vai levar alguém no médico. E esse deslocamento muito ramificado, eu venho de Brasília, não funciona em Brasília. Porque, o transporte público não consegue ser eficiente nessa cidade que foi feita para o deslocamento do carro particular e do carro que vai te levar do ponto A ao ponto B. Você não é considerado que você tem que parar no ponto C, D, entre esses 2 caminhos. E nos horários fora dos horários de começo e final de expediente. Então, tudo fica muito mais complicado quando a gente está falando de uma perspectiva feminina. E lembrando que a cidade foi feita por um homem. Então, não entrando em mérito, mas falando, ele viu uma perspectiva. Uma outra vivência da cidade está sendo apagada. Aí, em 2016, a gente fez esse gifzinho para o 8 de março, que correu vários lugares, tem assim 2 milhões de visualizações, a gente pirou, porque foi uma coisa muito simples, mas assim, que é bom lembrar, né? Que a gente pode estar e deve estar em todos os lugares. Tem mulheres em todos os lugares, só tem que procurar um pouquinho ainda. E aí, quando eu estava terminando, fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, o meu orientador perguntou se existia uma arquitetura feminina. E com as arquitetas invisíveis crescendo o alcance, muitos outros homens começaram a questionar isso também. Mas tem uma arquitetura feminina que diferencia? Aí eu fui perguntar para o Google o que era arquitetura feminina. Aí eu perguntei para o Google o que era uma arquitetura masculina. Então, numa profissão onde nós somos maioria, o que
o Google, o algoritmo está achando que a gente está produzindo. E aí a gente também começou a questionar a questão da formação do que é o homem e a mulher pública e privada. Aqui é uma fala da Zaida, onde Zaida Mucha é uma pesquisadora espanhola, que ela traz essa construção de como a sociedade patriarcal influencia diretamente em quais os espaços nós estamos ocupando. Enquanto o homem público é o político, o homem respeitado, que tem voz, a mulher pública é aquela que é a prostituta, a mulher da vida, a pessoa que não se dá o respeito. Que eu odeio isso. E aí, outros pequenos dados que constroem a gente entender onde a gente está construindo. Menos de 1% das terras do planeta tem donas mulheres. E isso retrata em quem a gente está homenageando com a cidade. Aqui a gente traz um gráfico só das ruas, né, ruas e avenidas, onde quanto mais pública é esse espaço, viaduto, avenida, alameda, praça, mais masculino vão ser a quantidade de nomes. E a mesma coisa acontece com os monumentos. É muito raro a gente ver um monumento na cidade que é dedicado a uma mulher. A grande maioria são de homens. Então, assim, eu passando por aqui hoje para almoçar, eu vi uns 3 diferentes a homens, como se não houvesse mulheres construindo na história também, para serem homenageadas. Opa! E aqui a gente também gosta, eu acho ótimo a Gabi estar aqui também, que é quando a gente fala do recorte de raça. Até então, na maioria das nossas pesquisas, era muito menos trabalhoso encontrar mulheres brancas ou de peles mais claras com destaque. No lugar que já era extremamente marginalizado, era mais fácil a gente encontrar essas mulheres. Tanto que a gente teve o esforço de, nas primeiras seleções, trazerem mulheres negras também de outras raças. E aí, com a entrada de uma nova integrante, que foi a Raquel, a gente se esforçou muito para construir uma pesquisa só sobre mulheres negras que estavam atuando na arquitetura, que são projetistas também. Então, aqui, infelizmente, a grande maioria das seleções são internacionais, não são de arquitetas brasileiras, por isso, e a Gabi está aqui lindamente, vai suprir essa lacuna, graças a Deus, que a gente trouxe para mostrar também que é necessário questionar esse lugar de privilégio, de branco que a gente tem. E aí, alguns desses nomes. Essa pesquisa virou um especial de artigo no ArcDaily. Vocês conseguem encontrar 31 arquitetas negras com o perfil de cada uma, com obras relevantes. Então, assim, também está traduzido em inglês e espanhol, para facilitar. E por que nós somos um coletivo, né? A gente já tentou se questionou em vários momentos se a gente vira um CNPJ ou não, desde associação, ONG, mas a gente se mantém no coletivo porque nós somos mulheres que estamos trabalhando voluntariamente para essa construção. E a vida acontece, e acontece às vezes de uma forma muito pesada para a gente, então que a gente não consegue seguir com toda a produção que a gente gostaria, e as primeiras mulheres que a gente precisa cuidar é da nossa colega que está ao lado. Então, assim, com esse cuidado, e aí, por isso, coletivo. A gente é uma construção coletiva. Todo o conteúdo que a gente produz, a grande maioria dele, que foi doação exclusiva do nosso trabalho, a gente disponibiliza de forma gratuita. Somente as 2 revistas que a gente tem ainda não estão gratuitas, mas vão estar em breve, porque teve gastos, custos de outras mãos de obras que a gente não consegue arcar sozinhas. E aqui alguns dos coletivos que a gente tem mapeado no Brasil, desde coletivos em faculdades até grupos de pesquisas que estão questionando o lugar da mulher dentro da arquitetura, discutindo o feminismo, fazendo produção, desde produção e pesquisa acadêmica e até mesmo estando na linha de frente quando a gente tem casos dentro das faculdades de problemas de assédio, desde professor a aluno, conscientização do que é ser mulher nesses espaços, que é extremamente relevante e necessário. Aqui eu trago uma falinha da Denise Scott Brown, que a arquitetura não pode forçar as pessoas a se conectarem. Tudo que ela pode fazer é planejar os pontos de cruzamento, remover as barreiras e tornar os locais de encontro úteis e atraentes. Então, a gente vê muito arquitetas invisíveis como uma ponte. Então, assim,
Se tem uma dúvida, está faltando referência, a gente recebe muito e-mail pedindo referência para uma matéria. A gente dá de bom grado, assim, sempre dentro do possível de nossa disponibilidade de tempo, para realmente ajudar a transformar. Então, assim, professor, falta mulher na sua matéria, mas, assim, pede para a gente antes, chega com a listinha para ele, que aí não tem desculpa de que, mas não tem ninguém aí. Então, assim, a gente está há 5 anos nessa estrada e a gente já descobriu que tem mulheres em todos os lugares. E aqui a fotinha da primeira revista que a gente lançou, que foi As Pioneiras. A capa é de uma das primeiras arquitetas negras dos Estados Unidos, a Martha Cassell. E ela só foi possível pelo financiamento coletivo. Então, a gente fez um catarse que conseguiu financiar 1.000 exemplares dessa revista. Aqui é o índice da revista, de todos os trabalhos que a gente trouxe nela. Aqui. Esse é um trabalho muito relevante também do sindicato, do GT de Mulheres do Sindicato de São Paulo, onde tem essa chart que eu acho incrível, que mostra como é a ascensão na carreira de trabalho masculina, que é sempre uma escada ascendente, e como é uma carreira feminina, que é uma escada, patamar, desce de novo, mais um patamar, sempre coincidindo com momentos onde a idade de ter filho, você pode não querer ter filho, mas seu empregador, seus colegas de trabalho vão achar que você quer ter filho. Então, começa a ter as coisas. Você teve filho, então eles começam a não passar tanto projeto assim para você, ou não confiar que você vai ter tanta disponibilidade. São essas algumas dos desafios diários da profissão. Aqui também a gente traz uma cronologia desde a primeira mulher que se inseriu no ensino da arquitetura e como foi essa inserção, sempre comparando. Essa aqui é um texto da Stephanie Ribeiro, que é essa questão da dependência de empregada, dos espaços domésticos, principalmente desse recorte racial. Em 2016 também a gente teve o prazer de fazer um TEDx, essa é a Júlia, que estava falando, onde a gente também traz esse questionamento de quem são suas referências. A gente consegue citar em 3 mulheres de destaque em todas as profissões, mesmo nas profissões mais femininas. A gente consegue citar 3 referências femininas, por exemplo, chefes de cozinha, estilistas. A gente ficou brincando muito com essa questão. Esse aqui é o índice da segunda revista, que está disponível digitalmente, que é essa aqui. E aqui, só para não me alongar, a gente começou o trabalho de um podcast, que tem 2 episódios já lançados. Esse é o primeiro, que é sobre a Ellen Gray, onde a gente traz a trajetória de uma mulher e também começa a discutir tópicos da arquitetura de uma perspectiva feminista e de gênero, né? O primeiro é sobre a arquitetura modernista, que traz Ellen Gray, que teve uma atuação muito próxima ao do Le Corbusier e teve algumas histórias bem divertidas, a gente conta, né, que o Le Corbusier vandalizou a casa que ela construiu, porque, enfim, ficou muito boa. E aí a gente questiona, né, o que a gente está aprendendo na faculdade, o que a gente está levando disso para fora, e principalmente nós, como somos majoritariamente de Brasília, o que a arquitetura modernista está faltando sobre a perspectiva de gênero. É isso. Boa tarde. Meu nome é Gabriela, eu sou arquiteta e urbanista, sou de Minas Gerais, atualmente eu moro em São Paulo. Eu achei interessante como a Luísa começou a fala dela, porque eu costumo começar a minha fala desse jeito também, e só para já lançar uma reflexão, então eu pergunto, quantas arquitetas negras vocês conhecem? Não vale quem já é arquiteta negra. Nenhuma. Então, essa é a realidade, na verdade, porque quando a gente vai fazer essa busca e você escreve lá no Google arquitetas, você não encontra mulheres negras arquitetas, né? Não aparecem, só aparecem mulheres brancas. Então, a gente tem essa dificuldade de chegar nessa produção e de nos conectarmos também, nós, mulheres negras na arquitetura, porque a gente fica cada uma produzindo, tentando sobreviver dessa profissão que a gente escolheu para sobreviver, que é uma profissão extremamente elitizada, machista,
racista, enfim. Então, essa é uma forma também da gente se conectar e nos fortalecer nesse trabalho. Então, o projeto Arquitetas Negras ele tem esse nome que é para realmente servir como referência de busca. Então, para você claramente digitar arquitetas negras e achar a produção de arquitetas negras no Brasil. A gente espera muito que, num futuro breve, a gente não tenha que se destacar, porque nós não somos diferentes, nós não estamos produzindo uma arquitetura estereotipada, nós temos também influências diversas. Então, a gente espera, num futuro breve, a gente não ter que fazer essa distinção. Mas, enquanto isso não acontece, a gente segue mostrando essas referências de produção. Eu gosto de começar essa fala com uma frase do professor Silvio de Almeida. Ele escreveu um livro que chama Racismo Estrutural, faz parte da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. E ele fala assim: em um mundo em que a raça define a vida e a morte, não tomá-la como elemento de análise das grandes questões contemporâneas demonstra a falta de compromisso com a ciência e com a resolução das mazelas do mundo. Ou seja, gente, a raça ela tem que ser pautada em várias escalas na sociedade, e principalmente no exercício do arquiteto e do urbanista, né? Porque nós temos essa profissão que tem esse poder, pelo menos deveria ter esse poder de transformação social. A nossa formação ela é bem complementar, ela dá condição da gente fazer uma análise social interessante do local, da onde a gente vai intervir. Então, por todas as questões que, na hora do projeto, forem destacadas, é interessante a gente sempre chamar a atenção para o fato racial, porque nós estamos no Brasil, e o Brasil ele é um país que foi fundado com as bases no racismo, porque isso está ligado diretamente com o capitalismo, com a exploração, com a escravidão. Então, não tem como a gente virar o olho para isso e escolher olhar só para uma opressão. Todas essas opressões elas estão ligadas, e o nosso papel é chamar atenção para todas elas, né? Então, a importância da representatividade no processo criativo, eu entendo que é a gente pesquisar, porque a nossa formação ela é muito ligada em exemplos europeus, um ou outro norte-americano, e a gente fica com essa lacuna gigantesca de não conhecer, talvez, o que está sendo produzido na Ásia, na África, e a gente começa a reproduzir um modelo que se entende como arquitetura contemporânea e vazio de sentido, com uma mesma forma sendo replicada várias vezes, porque a gente está reproduzindo baseado só para um ponto que a gente está olhando. Então, assim, a questão da representatividade não é só para alunos e alunas negros na graduação, e fora da graduação também, porque essa pesquisa ela é constante. Eu tenho 10 anos de formada, atuo com arquitetura há 10 anos, sempre atuei. Esse universo da arquitetura é um universo natural para mim, meu pai é arquiteto também. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que eu faço constantemente, porque eu acho que ela enriquece a minha produção, e é por isso que eu falo para vocês, saiam do eixo europeu de produção de arquitetura. Vocês vão enriquecer o pensamento arquitetônico de vocês e o produto que vocês vão entregar no final. Esse é o tema, né, da UIA 2020, que é Todos os Mundos, um Só Mundo. Eu fiquei pensando muito nesse tema, porque eu acho que ele esbarra muito no propósito do projeto Arquitetas Negras, que é chamar atenção para esses outros mundos que acontecem e que, às vezes, a gente está no nosso mundinho aqui e não está ligado nas outras coisas que estão acontecendo. E dizer que, na verdade, nós somos um só mundo só quando a gente entende que existem vários mundos, né? E quando a gente respeita esses outros mundos, a existência deles, né? O local e o lugar de fala deles. Então, assim,
a gente pesquisa, intervém em situações, mas é sempre importante pensar, gente, eu estou intervindo aqui nesse lugar, será que aqui nesse lugar não tem um arquiteto, um engenheiro que nasceu aqui nesse lugar e que poderia ter uma opinião boa, interessante para colocar aqui nessa roda? Sempre fazer essa pesquisa, sempre fazer, porque as pessoas existem. A gente tem que lembrar que tem um sistema no Brasil que invisibiliza elas. Isso é construído, é política, entendeu? Então, assim, é o nosso papel fazer esse trabalho de formiguinha, que ele parece pequeno e pontual, mas ele é um trabalho que tem um impacto coletivo muito grande. Então, assim, a luta antirracista no Brasil, na social e na arquitetura e urbanismo, ela precisa de aliados. A gente não consegue fazer isso sozinho. Então, a gente precisa de todo mundo estar chamando atenção para essas questões nas suas vivências, né? Eu faço essa pesquisa de arquitetura contemporânea da diáspora africana, que a diáspora africana é esse movimento que ligado ao capitalismo, né, à escravidão, que retirou negros da África e levou para o mundo todo. Isso é a diáspora africana. Então, essa pesquisa é porque hoje a gente tem arquitetos e arquitetas negros no mundo inteiro produzindo uma ótima arquitetura de grande qualidade, com escritórios grandes sendo premiados. Entretanto, essa produção não chega na gente. Então, normalmente, na época que eu comecei essa pesquisa, a Raquel ainda não tinha lançado o artigo, que é maravilhoso, né? Então, eu iniciei essa pesquisa porque eu falei, mas não é possível. Eu me perguntava, eu falava, não é possível. Será que pessoas negras não se interessam por arquitetura? Será que eu não conheço outras arquitetas negras porque não tem arquitetas negras? E aí eu descobri que não, né? Esse aqui é um projeto da Elsie, que é uma arquiteta, ela é de Gana, mas ela tem um escritório em Londres e em Gana. É interessante ver isso, porque esses grandes escritórios de arquitetos e arquitetas negras, eles costumam, talvez, sair para estudar em outros países, na Europa, na Ásia, mas eles fundam escritórios nos países de onde eles vieram e costumam produzir arquiteturas maravilhosas lá. Então, eles têm uma responsabilidade social com o lugar de onde eles saíram, e isso é muito interessante. Eu estou colocando aqui só alguns exemplos bem rápido, porque são 20 minutos. Só para vocês terem noção. A Alison Grace é maravilhosa. Eu gosto de colocar aqui porque ela tem uma história que é muito próxima à história de muitas arquitetas negras brasileiras, que a Alison, ela sempre participou de grandes escritórios de arquitetura, ela é muito premiada por conta desses projetos, mas ela nunca teve um escritório próprio. Então, ela também era invisibilizada, apesar de ser voz ativa na produção dos projetos, ela era invisibilizada. Mas ela tem assim, projetos maravilhosos, vale a pena buscar o nome, olhar no site e tudo mais. Esse é um deles, na Arábia Saudita, que é uma universidade para mulheres. Super interessante esse projeto. Só tem uma imagem aí, para instigarem vocês a dar uma pesquisada depois. O Francis Queré, que é um arquiteto que vem para o UIA também, o ano que vem. Ele tem aquela frase ali muito interessante, que ele fala, as pessoas elas têm que ser a base de cada pedaço do trabalho. Isso pode parecer óbvio para a gente, mas, na verdade, não é tão óbvio assim. A gente sabe, nessa produção, às vezes o mercado influencia diretamente na qualidade do nosso projeto, né? Mas a gente tentar chamar atenção sempre para isso. Por exemplo, tem uma questão interessante, eu vou falar aqui. O Francis Queré, ele vem o ano que vem para o UIA, mas eu recebi esses dias uma carta de umas arquitetas negras de São Paulo me pedindo até para falar disso aqui, porque o preço, infelizmente, está um preço inacessível, não só para arquitetas negras, mas para grande parte dos arquitetos que estão vivendo hoje de produção de arquitetura no Brasil. Então, a gente assim fica esperando que alguma coisa seja feita nesse sentido, porque é uma figura extremamente importante da arquitetura contemporânea mundial, e seria muito interessante se a gente conseguisse assistir uma fala dele, todos nós.
Então, assim, fica aí para a organização pensar uma forma de deixar a gente assistir a palestra do Queré. Esse é um campus que ele fez de uma escola no Quênia, na África. Ele é de Burkina Faso e o escritório dele hoje é na Alemanha. Esse é o David Adjaye. O Adjaye é bem conhecido, talvez um dos arquitetos negros mais conhecidos assim no mundo. Ele tem vários projetos super interessantes. Aqui eu vou colocar esse projeto que, para mim, foi muito significativo, que foi o projeto do Pavilhão de Gana, da Bienal de Arte de Veneza desse ano, que foi a primeira vez que um país africano teve um pavilhão na Bienal de Arte de Veneza. Olha só, nós estamos em 2019. Então, foi muito significativo um arquiteto negro fazendo esse pavilhão. O projeto é muito legal, eles têm um perfil nas redes sociais, onde eles postam várias fotos. Tem artistas aí, gente, que têm 50, 60 anos de prática artística e que, pela primeira vez, está indo para a Bienal de Arte de Veneza. Então, quando a gente fala da invisibilidade de arquitetas negras, a gente tem que entender que, na verdade, como essa é uma política, né, racista, isso esbarra em qualquer profissão, né? Então, as arquitetas negras brasileiras. No início do ano passado, eu fiz esse questionário para identificar onde estavam as arquitetas negras brasileiras. Esse questionário tem várias perguntas, porque, para entender esse panorama, era preciso ele ser um pouco complexo, no sentido de interessou a gente saber onde a pessoa estudava, se foi escola particular, se foi escola pública, se ela teve bolsa, se ela não teve bolsa, em que época que ela formou, porque a gente teve aí um acesso maior da população negra nas universidades, com vários programas, como de cota, por exemplo. Então, interessou isso para a gente. Interessou se elas estavam trabalhando com arquitetura ou não estavam trabalhando com arquitetura, porque isso é muito importante. Enfim, e aí, no final, elas colocavam uma mini biografia falando o que elas faziam, qual a história delas na arquitetura, desde que elas formaram. E aí, os dados que a gente tem... Hoje, nós temos 370 arquitetas negras que estão cadastradas nessa plataforma que a gente está construindo, que vai virar um site. Nós temos mais ou menos 83, 84% trabalhando em escritórios próprios. E aí eu preciso chamar a atenção para isso, que não é porque, nossa, arquitetas negras são todas empreendedoras, não é isso. A gente entende que essa parcela está tendo dificuldade de acessar vagas de escritórios e etc. Então, aí trabalham como autônomas, escritórios menores, enfim. E os relatos são, assim, sempre... Eles esbarram muito em todas essas questões. Eu não fui aceita por conta do meu cabelo, eu não fui aceita porque eu estava de trança, eu não fui aceita porque o meu currículo talvez não estava tão interessante igual o do colega que conseguiu pagar os melhores cursos de representação gráfica. Uma série de coisas, E também é interessante chamar a atenção que esse questionário, quando ele foi publicado na internet, ele foi replicado em menos de uma semana, ele foi replicado 900 vezes. 900 vezes, tipo, 4 dias. E aquilo me assustou, porque eu falei, meu Deus, que isso, é muita coisa. E, na verdade, é muito louca a internet, porque ela tem esse lado positivo e esse lado negativo, né? Ele foi extremamente replicado porque ele teve ele encontrou uma barreira muito grande na comunidade de arquitetura e urbanismo. As pessoas compartilhavam falando, olha que absurdo esse questionário. Olha que absurdo esse projeto racista. Entendeu? Então, assim, a gente vê que isso tem que ser desconstruído muito na arquitetura, porque as pessoas... tinham comentários falando assim, mas vocês já são mão de obra, agora vocês querem projetar também. Eram coisas absurdas desse tipo. Então, assim, extremamente racistas. Mas, enfim, isso fez também com que a gente chegasse no público interessado.
A gente também recebeu o apoio de vários CAUs, vários IABs, o ArcDaily, Casa Vogue, a Globo, todo mundo que se interessou nessa questão também compartilhou, e aí isso fez com que a gente chegasse nesse número que é muito pequeno ainda, porque são 370 no Brasil inteiro, apesar de ter pelo menos uma em todos os estados, mas a gente conseguiu esse número. Porque a gente aqui no Brasil, o Conselho de Arquitetura, ele ainda não faz esse censo com recorte racial. Então, fica muito difícil da gente descobrir, por exemplo, quem foi a primeira arquiteta negra registrada no Brasil. Em outros conselhos, nos Estados Unidos, eles conseguem falar em cada estado quem foi a primeira arquiteta negra registrada. Em Londres também, na Inglaterra como um todo. Então, aqui no Brasil, o Conselho de Arquitetura ainda não produz esse censo, que a gente gostaria muito e espera que isso aconteça em breve, porque é em cima desses dados que a gente consegue construir uma política, entendeu? Senão fica muito difícil. Nosso projeto Arquitetas Negras não dá conta de fazer tudo isso, mas a gente vai fazendo enquanto a gente dá conta e com os aliados que a gente vai construindo nessa jornada, né? Então, foi feito um edital, porque a gente recebeu aquele material e a gente falou, nossa, tem pessoas incríveis, trabalhos incríveis. Como a gente vai selecionar agora? O que a gente faz com esse material? Né? A gente não tem um site ainda, a gente tem aqueles dados todos. Então, a ideia primeiro foi fazer uma revista. A ideia era fazer uma revista e mostrar, publicar esse material. E aí também era injusto a gente escolher quem seria publicado, porque essa publicação ela é inédita. Não existe outra publicação que reúne somente trabalhos de arquitetas negras em uma única publicação. Então, seria muito injusto nós escolhermos quem seria. Então, a ideia foi, a gente montou uma curadoria envolvendo homens e mulheres, bem ampla, de pessoas de grupos e projetos diferentes. E essa curadoria nos ajudou a selecionar 10 arquitetas que estariam nessa publicação e outras 5 foram convidadas. Então, a gente não tem um tema. O nosso livro, nossa revista não deveria ter um tema, porque a ideia, como era uma primeira publicação nesse sentido, era mostrar um panorama dessa produção, para servir mesmo como referência para diversas pesquisas e não só em um tema. Então, a gente deixou bem amplo. A gente tem pesquisa de arquitetura, de urbanismo. Acabou? 2? 3? Então, só mostrando para vocês, essa é a capa do nosso livro, está aqui comigo. E acabou virando um livro. Virou um livro porque, no final das contas, durante o projeto editorial, o projeto gráfico do livro, a gente achou que ele estava tomando corpo de livro, e aí a gente acabou fazendo o registro na Biblioteca Nacional e publicando como um livro mesmo. E, por conta do conteúdo também, a gente quis enriquecer a impressão, a capa e tudo mais. Eu queria só mostrar bem rapidinho as pesquisas que tem. Deixa eu só dar uma lida aqui. Obrigada. Só vou ler assim dois índices aqui, porque ali está meio ruim de ler, só para vocês entenderem. A gente tem trabalho da Raquel, que é da Arquitetas Invisíveis. A gente tem... a primeira, só para vocês terem uma noção, é um texto da Maria Luísa Barros, que é uma arquiteta negra do Espírito Santo. É interessante falar isso também, que são arquitetas de vários lugares. Não faria sentido nenhum se a gente ficasse só no Sudeste, né? Principalmente Rio e São Paulo. Então, tem arquitetas do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal, São Paulo. Então, aqui, o primeiro texto chama Entre Rasgos e Costuras, Aproximações para um Urbanismo Decolonial, que é super interessante, pesquisa que Maria Luísa faz sobre o urbanismo decolonial. A Tainá de Paula, que não sei se vocês conhecem, vai estar aqui também amanhã. Ela escreveu um texto que se chama Diáspora Urbana, as Cidades Reescritas, que é um trabalho muito interessante que ela tem.
A Carol Érica trabalha com performance no interior da Bahia e ela deu uma entrevista, na verdade, falando sobre o debate da cidade através de imagens e uma experiência performática. Aí tem Belo Horizonte, tem muita coisa interessante aqui, vale a pena dar uma olhada. Inclusive, bom, como eu gosto muito de ler livros, e principalmente a parte das referências dos livros, essas referências aqui são riquíssimas, porque essas mulheres estão produzindo essa pesquisa delas e também fazendo essa busca com intelectuais negros para poder chegar nessas pesquisas. Então, tem uma cadeia aqui que está desenhada nesse livro, difícil de ser encontrada em qualquer lugar. Então, é uma pesquisa muito específica. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu deixo ali. E, bom, aí a gente, só falar uma coisa bem rápida, no lançamento do nosso livro, o lançamento do nosso livro foi no SESC, Pinheiros, em São Paulo. Foi construído esse projeto com o SESC, em parceria com o SESC. Então, nós trouxemos algumas arquitetas que escreveram no livro, elas vieram e participaram. Foi super legal. E isso foi no primeiro dia. A gente fez algumas mesas de debate envolvendo vários debates de arquitetura e de cidade. E no segundo dia, a gente fez uma maratona de projeto que foi muito interessante de acontecer, porque só tinha mulheres. E isso foi muito legal, foi um ambiente assim que a gente sentiu todo mundo confortável para criar, para falar e tudo mais. E o tema dessa maratona de projeto é um projeto social que é parceiro do projeto Arquitetas Negras desde o início do ano passado, que chama Projeto Preto Império. Ele acontece na Brasilândia, na periferia de São Paulo. Eles precisavam muito reformar a casa deles lá. E aí foi uma forma que a gente achou de viabilizar o projeto deles. Então, isso aconteceu e, a partir disso, a gente está lançando outros desdobramentos do projeto, porque agora a gente, tendo mapeada essas arquitetas, a gente consegue gerar ações que gerem impacto nesses lugares de onde elas vêm. E, bom, é isso, acho que é isso. Obrigada, meninas, por essas excelentes apresentações. Eu acho que é essencial a gente conseguir trazer para a superfície, né, tudo que não é tratado muitas vezes nem na academia nem fora, né, nem nossos espaços profissionais. Quando a gente vai para a atuação dita convencional, né, a gente vai trabalhar dentro de escritórios formais. A gente estava comentando o quão é importante a gente poder se organizar de outras formas, né? Porque é isso, a gente não encontra espaço, né? Então, agradeço por vocês se organizarem dessa maneira e colocar isso para todo mundo. E que a gente consiga também sempre acessar os espaços acadêmicos, institucionais, espaços de poder, legislativos, para ter nossa voz, né? Bom, a gente vai abrir para perguntas. Como é que a gente faz? A gente faz as perguntas primeiro e depois respondem, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Oi, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu sou estudante de arquitetura. Comecei o curso não faz muito, mas enfim. Nesse meio tempo, eu venho procurando estágios e afins. Já participei de alguns remunerados e, às vezes, por a gente estar ou precisando de dinheiro ou querendo experiência, que é tanta essa experiência que falam no mercado de trabalho que a gente precisa ter, né? A gente acaba lidando com alguns escritórios que são bem machistas e que nos reduzem muito e, sei lá, pelo dono ser homem ou, enfim, achar que é mais, a gente acaba lidando com coisas que muitas vezes a gente acaba ficando quieta por não saber como se posicionar também. Queria saber qual a opinião de vocês em relação a isso, porque muitas vezes a gente é submetida a essas situações e a gente também não tem muito o que fazer se a gente depende, né, do lugar em que a gente trabalha ou querer, enfim, pode ser um ótimo escritório, mas a gente se submete a tantas situações vergonhosas e, enfim, constrangedoras, que meio que perde o sentido da arquitetura, né, que é toda essa paixão que a gente tem, enfim. Oi, eu sou de Santa Maria, sou Lívia.
mais perto aqui. E a gente vem de uma universidade particular, que as coisas são um pouco diferentes nesse aspecto. E há algum tempo eu venho tentando trazer essa discussão para dentro da universidade, mas está meio difícil. E a gente quer tentar trazer um coletivo nesse sentido, discutir gênero e arquitetura, só que não está rolando. Daí eu queria saber mais ou menos como que foi essa experiência de vocês, de que saiu de dentro, né, da universidade, como que isso começou, porque não tá difícil. Quero parabenizar essa mesa e dizer que a gente está ganhando cada vez mais espaço. Acho que não estou achando a Daniela aqui. Cadê a Daniela? Que é minha colega na Comissão de Equidade de Gênero no CalBR. Então, eu convido a todas para responder o diagnóstico que a gente está fazendo. A gente quer formular uma política nacional para dar voz e visibilidade para as mulheres. Então, vocês estão de parabéns, porque eu acho que a gente quer costurar. Tem um ciclo de debates que a Daniela... Cadê a Daniela? Está ali. Está organizando em todos os CAUS-UFs e que vai finalizar em março. Então, eu peço, não sei, alguém já respondeu o diagnóstico que está no site do CalBR? Você. A Rosela, que é conselheira federal, não tinha visto que ela estava aqui. E quero passar também para a Daniela fazer um convite, porque nós vamos ter uma mesa. Assim que terminar essa, vocês estão todas convidadas para continuar conversando, porque a gente quer ouvir vocês e estamos construindo esse projeto de dar voz e visibilidade para nós, que tanto fomos excluídas dessa perspectiva. Daniela, você quer... Podemos fazer esse convite antes de continuar? Eu acho... Tu quer falar aqui ou eu falo? É porque a gente vai... nós temos a Comissão de Equidade de Gênero Nacional, né? Que a Daniela faz parte, a Nádia também. Então, a gente vai abrir esse espaço, terminando aqui essa sessão, às 5h30, onde provavelmente a Daniela vai apresentar o diagnóstico, né? Já tem alguns resultados levantados. O diagnóstico ainda está aberto no site. Provavelmente ela vai colocar ali o link. Então, a gente segue, né, com esse convite, permaneçam aqui para a gente conseguir ir respondendo mais. Mas só vamos para a última aqui, e daí as gurias respondem, né? Eu acho que o que eu vou comentar vai de encontro que ela falou, da questão acadêmica. Eu recém estive em Málaga, numa conferência que estava a Zaida, Coletivo Pum6, e eu cheguei, comprei passagem, super empolgada, pensei que ia estar cheio aquilo ali. Quando eu cheguei na faculdade em Málaga, só tinha 2 alunas. É assustador. Eu fiquei muito assustada com isso. E aí, assim, eu queria levantar a questão assim mais de reflexão, como a gente entra com a questão do gênero, da racial também dentro da faculdade. Como é que qual o desafio que a gente tem que enfrentar? Como entrar com esse tema, né? Porque a gente acha que é só no Brasil, não é, né? A questão do gênero, da desigualdade, está em todo lugar. E aí elas falaram uma questão assim que esses assuntos, inclusive que a gente está falando aqui, ficam muito periféricos, né? Então eles não estão no debate das faculdades, não está em livros. Então assim, qual é o nosso desafio, né? Como a gente introduzir esses assuntos? Cadê a Bruna? Bruna, então, tem algumas respostas que eu posso te dar para a sua pergunta. Meu conselho, como Luísa, pessoa física, não representante do coletivo Arquitetos Invisíveis, é: grava tudo. Quando acontecer algo assim, grava tudo, registra tudo, porque nossa palavra é sempre questionada. Porque os lugares onde a gente vai denunciar ainda é majoritariamente masculino. E a gente sabe que existe um corporativismo dos homens para proteger. Então, sempre minimiza o quão um assédio moral ou sexual pode afetar, principalmente no âmbito da arquitetura, o exercício profissional de uma mulher. Agora, como Luísa, representante das Arquitetas Invisíveis, o primeiro lugar para ir é o CAL. Você tem uma aba de denúncia, você pode fazer essa denúncia anônima. Então, porque se ele é um arquiteto que está atuando, ele tem registro para estar assinando o projeto. Esse seria o primeiro lugar para você ir. E um
outro que é mais um pedido para todas as mulheres, principalmente vendo mulheres jovens aqui, a gente precisa ocupar esses lugares. A gente precisa estar nesses lugares onde estão tomando as decisões para que uma denúncia não seja menosprezada, para que a gente consiga realmente criar o que as conselheiras estão fazendo tão bravamente, que é esse diagnóstico, para montar uma política de como a gente vai alcançar a equidade de gênero dentro da profissão aqui no Brasil. Nós já somos a maioria, mas é extremamente inóspito ser mulher arquiteta, desde a faculdade até o exercício profissional. Então, assim, tem muitas mulheres saindo para outros lugares que são um pouco mais fáceis de atuar, que dão um pouco de descanso para a nossa saúde mental e física, mas o dia a dia da profissão é extremamente desgastante. Então, a gente tem que apoiar essas mulheres e trabalhar sempre em rede. E, assim, construir uma rede até de apoio mesmo. Começar a compartilhar isso com outras amigas, porque aí a gente vai entendendo que não é só você, que acontece com mais pessoas, e o que a gente pode fazer de uma forma que todas estejam protegidas, com uma força coletiva e não só uma individual. Eu não ouvi seu nome. Lívia, então, quando a gente começou o coletivo, foi um grupo de pessoas, né, de mulheres, que já tinha alguma vivência de organizações estudantis. Então, a gente já estava meio que acostumada e tinha o perfil de pessoas ali dentro que eram bastante políticas na hora de dialogar com a direção, com a instituição. Então, a gente começou primeiro com uma identidade visual muito neutra. Então, a gente tem cores extremamente ok. Em nenhum momento a gente chegou falando que nós somos feministas, que a gente não precisava, e a gente sempre chegou com questionamento. Então, quando a gente chegava... a gente falava assim, a gente vai fazer uma exposição sobre o trabalho de arquitetas. Mas não precisa, olha o tanto de mulher que tem aqui. Oi, professor, tudo bem? Você consegue me citar 3 referências de arquitetas femininas para esse projeto? Não. Então, é por isso que a gente vai fazer a exposição, professor. Você vai lá visitar a gente? Então, assim, é bem contornar a lógica do sistema e ter um pouquinho de sangue de barata. Por isso que a gente acabava revezando esse trabalho de ter o sangue de barata, que é um pouco difícil, para conseguir ocupar esses lugares, porque bater também é muito necessário, mas às vezes a gente tem que ir pelas beiras para conseguir algumas coisas sejam feitas. Mas, assim, por exemplo, a faculdade cedeu o espaço, mas a gente que conseguiu o dinheiro todo para fazer a exposição. Aí, quando viu o tamanho da exposição, a gente conseguiu uma passagem para trazer a Ana Gabriela Goldinho para a semana para falar. E aí a gente conseguiu trazer ela porque ela foi extremamente empática ao que a gente estava fazendo e ficou uma semana na casa da nossa orientadora, que também deu a cara a tapa para ajudar a gente. Então, assim, é nesse movimento de rede, por isso que quando eu falo que a gente está... Tudo que a gente produz, os Arquitetos Invisíveis, está disponível para usar, está disponível para usar mesmo. Tem no site uma aba de download, vocês podem fazer download daquilo e pregar onde vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem, divulgar da forma que for. Só precisa dar crédito. Se tiver faltando alguma coisa, pede que a gente tenta construir isso, porque partir do zero é muito difícil. A gente só conseguiu partir porque a gente também teve outras mulheres nos apoiando. Tanto que, quando a gente saiu da faculdade, tudo ficou um pouco mais difícil, porque é muito difícil se sustentar num país em crise com arquitetura autonomamente. Então, assim, a gente está ali no esforço diário para conseguir fazer isso. Seu nome? Oi? É só eu terminar tudo, que aí eu passo para as meninas, se não tiver problema. Oi, desculpa. A Roberta. Eu acho que é isso, né? Porque eu conseguia ter voz, assim, eu sempre fui destoei um pouquinho do padrão das minhas colegas, sempre tem algumas que despontam, então, assim, eu trazia junto comigo um pouco mais de pessoas e comecei a aprender que eu podia não me calar, porque eu não podia mais sentir medo de um professor me perseguir até o final do curso, principalmente quando eu fui terminando o curso, agora que eu voltei para a faculdade como mestranda. Então, assim, eu acabo que me meto assim nesses lugares para tornar mais fácil trazer esses assuntos que antes era assim. A gente já teve um projeto que tinha muitos motivos étnicos, e um professor falou assim: isso aqui não é arquitetura, o que você está fazendo isso aqui? E aí todo mundo ficou calado no momento, e aí, como resposta, surgiu um coletivo negro dentro da faculdade. Então, e aí é sempre da força trabalhar em rede, mas eu acho que a sua questão, a Gabi pode construir um pouco melhor. Aí eu só queria
enfatizar que foi muito rico esse convite, principalmente essa diversidade de mulheres nessa mesa, que foi extremamente relevante ver uma mesa cheia, porque a gente já fez falas que a gente falava para pouquíssimas pessoas, mas uma pessoa já é uma pessoa ouvindo. Então, a gente sempre trabalhou com esse... se for o trabalho de formiguinha, se for atingir muita gente. Por isso que a gente fica feliz com o GIF, que é um GIF de 30 segundos que atingiu 2 milhões de pessoas. E uma fala, às vezes, de 1 hora, 20 minutos, atinge, sei lá, 50. Mas estamos começando. E pelo esforço de toda a organização por trazer a gente aqui, principalmente por trabalho das mulheres que estão nessas instituições, como CAU e IAB. Muito obrigada por estarem lá. E é um convite literalmente aberto para a gente começar a se organizar cada vez mais, para a gente ocupar os espaços que nós merecemos estar. Eu acho que a Luísa já falou super bem, mas o que eu acabo falando é que a gente precisa realmente fazer esse esforço de marcar esse espaço, participar de concursos de arquitetura, que isso é muito importante, de editais e tudo mais, porque eles querem sempre nos colocar como se a arquitetura que a gente produzisse ela tivesse que ser menor ou que envolvesse só interiores ou só tal coisa, entendeu? Querem nos colocar numa caixinha e ali definir o nicho onde a gente vai trabalhar. Então, qualquer coisa além daquilo é absurdo, não é o seu trabalho, você não tem capacidade, isso não é arquitetura. Então, assim, fora todo esse debate que tem que acontecer, igual a gente está fazendo aqui hoje, igual o diagnóstico que o CAU está fazendo, os debates que os IABs têm feito, é importante também da gente ficar atento a esses lugares que reafirmam como o espaço masculino, demarcam esse espaço para a gente estar lá, infiltrada lá. Porque se a gente não fizer isso, realmente isso vai continuar se perpetuando, perpetuando, perpetuando. Então, é mais isso. É só para dar uma fechada. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Você quer falar também? Eu só queria pontuar um negócio, assim, porque na minha apresentação acho que não ficou muito clara essa questão do gênero, assim, né? Mas em todos esses processos... são as mulheres que sempre encabeçam, assim, no Poço em Vivo, no Ho Chi Minh. É porque são as mulheres que estão mais à frente da questão da casa, né? São elas que vão buscar esses direitos prioritariamente, assim. E aí uma coisa que eu queria dizer, assim, saiam da faculdade, sabe? Assim, não no sentido de sair da faculdade, mas assim, busquem outras mulheres, outras vivências. Eu acho que isso é fundamental, assim, porque é nesse sentido, quando a gente sai da academia, é que a gente entende outras opressões e é no sentido, na encontro com essas outras mulheres, que a gente se fortalece também. Então, acho que é isso, assim.